Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Davi e hoje estaremos ministrando a aula de número 1 da Escola Bíblica Dominical da revista CPAD, primeiro trimestre de 2025. O nosso trimestre tem como título base o seguinte: Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A primeira lição tem como título: Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo da lição diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O livro de Judas, no versículo de número 3. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. O texto bíblico em classe se encontra nos seguintes livros: no livro de Atos, no capítulo de número 20, versículos 28 ao 31, 1 Pedro, no capítulo de número 3, versículos 15 e 16, e 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Nesta lição, nós temos 3 tópicos. Primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes. Segundo tópico, o que é apologética. Terceiro e último, o que são heresias. Na lição de hoje, nós estaremos estudando o que é necessário para que um homem de Deus seja ordenado ao episcopado, ou seja, que ele seja um pastor. Quais são as diretrizes que ele precisa atender para exercer tal grande responsabilidade? Nós aprenderemos ainda qual é a sua missão, qual a sua função dentro da igreja do corpo de Cristo. Nós ainda aprenderemos, ainda nesta lição, o que é apologética. Aprenderemos o que é heresia e o que é seita. E não só isso, aprenderemos ainda a combater as heresias e a identificar as seitas. Pois bem, mais uma vez eu quero me apresentar a você, me chamo Davi, e este canal foi criado justamente para compartilhar com você a palavra de Deus, sem ideologia, sem doutrinação dogmática, além do que a Bíblia nos permite. Então eu estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus da forma como ela é. Você está livre para deixar aí nos comentários, expressando seus pensamentos, sempre com respeito, com modéstia e com amor e comunhão para com os irmãos, tá bom? Então nós vamos dar início aos nossos estudos, mas antes eu já te peço que você dê o seu like e também se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sino de notificações para que toda vez que tiver um conteúdo novo no canal, você também possa estar acompanhando e participando do conteúdo aqui compartilhado, tá bom? Então vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que vai falar o seguinte: as ameaças dos lobos. O primeiro subtópico vai dizer os cuidados pastorais. Para entendermos o cuidado pastoral em si, é necessário nós entendermos, de fato, o que é que possibilita, quais as características de um homem de Deus para assumir a posição de pastor, para cuidar do rebanho de Deus. Qualquer um pode? Claro que não pode. Tem que ser uma pessoa conforme as orientações bíblicas que nós temos. E essas orientações nós encontramos no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 3, que diz assim, ó: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, aquele que deseja ser pastor, deseja
fazer um ótimo serviço, uma excelente obra, uma excelente posição. Convém, pois, ou seja, porém ele tem que o bispo seja irrepreensível. Isso significa que esta pessoa que é irrepreensível, ela não dê lugar para ser repreendido constantemente por qualquer coisa. Ele precisa estar atento para que isso não aconteça. Ele precisa ser um homem casado, ou seja, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, ou seja, ele tem que saber o que está fazendo. Ele precisa também ser honesto, ele tem que honrar com a sua palavra. Hospitaleiro, ele tem que saber receber as pessoas com respeito e com respeito, né? Digamos assim. Ele precisa ser apto para ensinar, tem que ser uma pessoa gabaritada na palavra do Senhor, que ele consiga responder as perguntas a ele feitas. E se ele, no momento, não souber, que ninguém é obrigado a saber de tudo, que ele tenha pelo menos a hombridade de buscar o conhecimento para em uma próxima oportunidade ele saber responder aquilo, tá bom? Ele precisa saber ensinar. Ele não pode ser dado ao vinho, não é espancador, e o espancador não é só apenas a agressão física, também a agressão com palavras. Ele tem que ser moderado também no falar, tá bom? Não cobiçoso de torpe ganância, aquela pessoa gananciosa, aquela pessoa que só prega se você pagar, aquela pessoa que está querendo ser pastor simplesmente por causa do seu ordenamento financeiro, do seu salário, aquela pessoa que grita no púlpito, você não paga os meus boletos, então eu preciso fazer tal coisa assim, assado. Ou seja, as necessidades materiais estão à frente da obra do Senhor. Esta pessoa não pode ser pastor de forma alguma. Quem diz sou eu? Não. Quem diz é a palavra do Senhor. Mas ele precisa ser moderado, não contencioso, não avarento, que se encaixe diretamente com a ganância, com a avareza. Muitas vezes a avareza não é apenas do dinheiro, mas também da posição. Ah, se me tirar de tal cargo, eu saio da igreja, eu não fico aqui e tal, que não sei o quê. E as coisas que nós estamos acostumados a ver por aí. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Ou seja, que tenham seus filhos que obedeçam aos seus pais, que o pai tenha autoridade sobre os seus filhos. Este camarada que não tem autoridade sobre a sua casa, sobre os seus próprios filhos, não poderá governar jamais a igreja do Senhor. Não tem pulso. Se ele não consegue fazer isso em casa, muito menos fará na igreja. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Uma pergunta que Paulo faz aqui, né? Não neófito, ou seja, não pode ser um novo convertido, uma pessoa desprovida do conhecimento e do entendimento dos primórdios do evangelho. Para ser um pastor e cumprir muito bem a sua missão, esta pessoa, ela precisa conhecer a palavra de Deus. Não é porque a pessoa tem uma boa oratória, ou porque sabe se relacionar com as pessoas, ou porque as pessoas gostam dela, que ela está pronta para ser um pastor, que ela vai exercer esta missão com eficiência. Não é assim que funciona. Esta pessoa precisa ser provado, precisa ser analisado, precisa ter bom testemunho, precisa se enquadrar conforme o padrão da palavra do Senhor. Eu diria aí que pelo menos uns 2 anos de conhecimentos bíblicos e de prática, esta pessoa estaria assim pronto a tomar conta de uma igreja, porque precisa ser uma pessoa madura, não só no entendimento, mas também no conhecimento, nas experiências com Deus, para que ela tenha aptidão necessária para tomar conta da igreja. E aí fala, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O que isso acontece? Acontece que uma pessoa nova convertida, ele começa a tomar conta de uma igreja, e aí aquela igreja começa a crescer, talvez ele tenha uma palavra, uma oratória muito boa e que atrai as pessoas. Palavras bonitas atraem pessoas. Então, as pessoas começam a procurar ele se ensoberbece e fala, vou sair dessa igreja e vou abrir meu próprio ministério.
com certeza você já deve ter ouvido ou visto alguma coisa acontecendo nesse sentido. Não é à toa que nós temos várias e várias denominações por aí, aonde inclusive pessoas colocam lá na estampado, né? Ministério fulano de tal, Ministério Caixinha de Jeová, o nome da pessoa, né? Digamos assim. E aí não tem nem nome de igreja, o nome da igreja é o nome do próprio pregador. E o ministério não é o Evangelho de Cristo, o ministério é o ministério dele, ministério de fulano de tal. Nós temos muitas igrejas assim. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Então, nós vamos entender que a pessoa, para ser um pastor, ele precisa ter essas características, essas aptidões. Não pode ser ganancioso, não pode ser novo convertido, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter os seus filhos sob sujeição, os seus filhos têm que lhe respeitar. Se os seus filhos não te respeitam, como a igreja irá te respeitar? Como você poderá, então, tomar conta da igreja do Senhor se você não tem autoridade na sua casa? Então, este é o primeiro ponto. E por que você precisa ter todas essas características para ser um pastor? Porque um homem precisa ter essas características para ser um pastor. Simples, porque ele tem uma missão. Qual é a missão? A missão é de cuidar da igreja. A missão dele é de ensinar a igreja do Senhor. Ele precisa estar apto para ensinar. Ele precisa estar apto também para identificar as heresias dentro da congregação. Ele precisa identificar quando uma ovelha está se desviando, quando uma ovelha está fraca na fé. Sabe, o próprio Jesus ele ensina a parábola das 99 ovelhas, aonde é guardado 99. Perceba que o pastor ele não trabalha com grupo, ele trabalha com um corpo de obreiros, que são os seus auxiliares e os diáconos, mas a igreja, ao qual ele e o corpo de obreiros têm a incumbência de cuidar destes irmãos. Se tem algum irmão que está fraco na fé, cabe ao pastor identificar. Mas existem pastores que, infelizmente, não cuidam do rebanho. Estão mais preocupados com os seus salários, com os seus ordenados. Existem pastores que não se preocupam com a igreja em si. E as heresias e as seitas estão entrando, inclusive o próprio pastor ele precisa estar atento para não ser contaminado com as heresias e com as seitas, as quais nós iremos aprender a identificar e combatê-las ainda nesta lição, tá bom? Então, o pastor ele precisa estar atento para cada membro da sua igreja. O pastor ele não tem grupo, o pastor tem um rebanho. E se um dos rebanhos se desgarrar, é a obrigação dele proteger as 99 e ir em busca daquela desgarrada e trazê-la de volta para a comunhão com o Pai. Isso é uma coisa que muito pouco nós vemos. Além disso, o pastor ele precisa estar sempre em vigilância como um verdadeiro atalaia. Sempre pronto para identificar os lobos, os falsos profetas e alertar a igreja a respeito destes perigos. É exatamente o que nós encontramos no livro de Atos, que inclusive está na nossa lição, compartilhar aqui com você. No livro de Atos, no capítulo de número 20, verso 29, que diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Ou seja, o que Paulo está falando é: vocês precisam estar atentos. Foi o Espírito Santo que te colocou nesta posição. Vocês estão aptos para exercer o pastorado. O episcopado é um bispo, é um presbítero, é um pastor, uma pessoa que está à frente de um rebanho. Precisa estar atento para identificar os lobos que muitas vezes estão disfarçados no meio da igreja, no meio do corpo da igreja, tragando as ovelhas, tragando a fé dos irmãos, lançando heresias, lançando seitas,
fazendo com que aquele irmão até mesmo se desvie. Eu conheço irmãos que se desviaram da igreja, e eu digo a vocês, aqueles que se desviaram não foi por culpa do pastor, porque eu mesmo acompanhei o pastor e visitamos esta ovelha, e ela ainda assim não quis retornar ao braço do Pai. Mas teve outros, como esta, que os pastores nem lá foram e se perderam. Os pastores não procuraram saber o que aconteceu, não procuraram saber, de fato, o que o fez desviar do caminho. Porque quando você alerta o irmão ou a irmã do perigo, e ele ainda vai em direção àquele perigo, as suas mãos estão lavadas. Você está com a consciência limpa diante de Deus. Assim devemos trabalhar para o Senhor. E Paulo ele já alertava que, inclusive, a origem desses falsos profetas sugeririam, inclusive, dentro mesmo da igreja, no meio do rebanho. Veja aqui, ó, o versículo de número 30. E de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha só uma coisa aqui, deixa eu mostrar para vocês o que se encontra aqui em 1 Timóteo capítulo 4, olha. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E aqueles que apostatam da fé é aqueles que estão em nosso meio, aqueles que comungam da mesma fé que nós temos. Ele, de uma forma ou outra, não sei se através dos conteúdos da internet, uma coisa que devemos ter cuidado também, porque existem muitos pregadores agora ensinando o que acham, o que não acham. Inclusive, a lição vai falar que estes tais dizem que a Bíblia está errada, que ela precisa ser atualizada, porque a Bíblia está desatualizada. Meus queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só mudar a câmera aqui. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, ela permanece a mesma ontem, hoje e eternamente. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia, ela é atualizada eternamente. Da mesma forma em que a Bíblia foi inspirada por Deus, ela também é preservada pelo próprio Deus. Nós sabemos que existem mais de 1.500 traduções da Bíblia Sagrada, mas nenhuma destas contradizem a ela mesma. Porque Deus, da mesma forma que inspirou homens para escrever a Bíblia, Deus mesmo, o próprio Deus, ele se certificou de preservá-la, a palavra do Senhor. E somente através da palavra do Senhor é que nós conseguimos alcançar a redenção em Cristo Jesus, aprendendo o caminho, a verdade e a vida em Cristo. Só através desta palavra nós conseguiremos nos chegarmos a Deus, tá bom? Então, vamos ficarmos atentos quanto a isso. Então, vamos lá. A origem dos falsos profetas, nós já sabemos que vem a partir de nós mesmos e precisamos estarmos atentos para identificar também estas heresias. E o pastor é o principal responsável por alertar a igreja a respeito deste assunto, tá bom? Então, esta é a missão do pastor, por isso que não pode ser qualquer um. Tá certo? Então, vamos lá. O segundo tópico da nossa lição, ele vai falar sobre o significado da palavra apologética. Ora, a própria lição, ela vai nos dar aqui uma definição de apologética. O que seria apologética? Defesa, explicação, resposta, que é o que nós vamos encontrar lá em 1 Pedro. Deixa eu abrir aqui o livro de 1 Pedro 3,15, que fala assim, ó. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que é que Pedro está falando? Pedro está falando o seguinte, meus queridos, que você precisa conhecer a palavra. Pedro está dizendo que se você não consegue, se você não conhece, você não pode defender a palavra. Como você irá defender das heresias se você não tem o conhecimento necessário?
As pessoas vão falar e você vai acreditar. Por isso que tem muitas pessoas aí que estão sendo enganados. Ventos de doutrina por todos os lados. Pessoas que abrem uma igreja ali e abrem outra acolá. E vai levando muitas pessoas cativas na doutrinação errada. E você, sem o estudo da palavra do Senhor, você não consegue entender a palavra e você não conseguirá identificar também o perigo que está tão perto de cada um de nós há muito tempo, entranhados até mesmo em nossos meios. Inclusive, quando nós chegarmos agora, já estamos no próximo tópico, nós vamos falar sobre heresias e sobre as seitas e vamos aprender como identificá-los. Nós vamos perceber que sem o conhecimento bíblico, nós não teremos como identificar estas heresias e também esta seita, tá bom? Então vamos lá. O segundo subtópico do segundo tópico vai falar a que defesa Pedro se refere. Aqui o escritor ele vai mais no contexto de defesa, de uma discussão. Como, por exemplo, no tempo, logo no início da igreja, a igreja, os cristãos foram chamados de seita, por parte de pessoas que não conheciam Cristo e nem aceitaram receber Jesus. Por quê? Se nós pararmos para analisarmos o contexto histórico bíblico, qualquer um, talvez até eu, talvez você também, diríamos que a igreja, no início, seria uma seita. Por quê? Vejamos, na lei de Deus, entregue a Moisés, dizia que aquele cara que fosse crucificado era um maldito. Né? E Jesus foi o quê? Foi crucificado. E agora está todo mundo pregando em nome de Jesus, de um cara que foi crucificado. Claro que Paulo vai explicar dizendo que Jesus ele se fez maldito por cada um de nós. Mas talvez eu, talvez você, por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento e até mesmo por causa da nossa incredulidade, ou até mesmo credulidade, ou seja, crendo nos escritos passados, sem entender o cumprimento da promessa, nós diríamos que aquilo ali é uma seita. Porque a seita, ela sempre vem parecendo verdade. Ela não vem dizendo que é seita. A heresia não vem dizendo que é heresia. Ela vem com a aparência de algo bonito, algo bom. E aí muita gente é levado por isso aí. E é comum isso, tá bom? Não é difícil não. Cuidado para que nem você mesmo venha a cair sobre isso. Mas se você estiver bem gabaritado na palavra do Senhor, você saberá identificar tais coisas. Você saberá identificar quando uma pessoa está pregando conforme as escrituras, ou conforme o que ele ouviu de A ou de B, ou conforme de um livro. Eu estou vendo muitas pessoas aí querendo defender a sua tese bíblica com livros estrangeiros. Porque o teólogo fulano de tal, o filósofo fulano de tal, falou isso, falou aquilo. E ele traz um objeto estranho para dentro do evangelho, corrompendo todo o conteúdo que foi santificado e inspirado por Deus. Lembra-se do que aconteceu com os filhos de Eli? Os filhos de Eli, quando pegou um fogo estranho para acender as tochas no tabernáculo, eles foram fulminados. Muita gente está sendo fulminado nos dias de hoje por usar fogo estranho dentro do evangelho de Cristo. Então, vamos ter bastante cuidado quanto a isso, tá bom? Então, a defesa em que o escritor se baseia aqui é basicamente nessa, porque foram descredenciar, na verdade, né, desacreditarem do sacrifício de Jesus ali e, por ignorância do povo, por não conhecer, era tido como uma seita. Mas Pedro vai dizer, estejamos sempre prontos para responder a respeito da razão da nossa fé. Sempre prontos para falar, olha, eu creio no Senhor Jesus Cristo, porque a sua existência é real, porque ele se sacrificou por cada um de nós, para nos darmos a oportunidade de sermos perdoados de nossos pecados e tenhamos agora comunhão com Deus. Glórias a Deus por isso. Porque devemos combater as heresias? Para salvarmos a nós mesmos. Veja só, vou mostrar aqui um versículo para vocês rapidinho. Vamos lá, Timóteo capítulo 4, verso de número 16. Olha só o que fala. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas,
porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, perseverar, lutar, persistir, manter-se firme no evangelho. Só assim você conseguirá fortalecer a sua fé e combater as heresias. Mas, irmão Davi, o que é heresia? É o que nós estaremos estudando agora no terceiro tópico e vamos identificar o que é heresia. A heresia, segundo o comentarista, ele vai falar assim, ó, a palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita. Ou seja, uma seita. O que é uma seita? Uma seita é tudo aquilo que nega o sacrifício de Cristo. É tudo aquilo que traz um objeto exterior como salvação. Tudo que substitui a cruz de Cristo, isto é seita, tá bom? Olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui. O que é seita para que você possa identificar melhor? Seita é tudo que substitui a salvação além do sacrifício de Jesus. Vamos entender. Por exemplo, vou falar sobre uma coisa aqui, mas não quero ofender ninguém, tá bom? Mas, por exemplo, o guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você está perdido. Ou seja, a salvação já não é mais somente através do sacrifício de Jesus. É também pela guarda do sábado, pela prática de uma lei, de uma ordenança. Então, se você não guarda o sábado, você está condenado. Ou seja, a cruz de Cristo é substituído pela guarda do sábado. Esse é apenas um exemplo. Quer ver uma outra? Que com certeza você já deve ter ouvido aí nos púlpitos. Aquele que não dá o dízimo, ele é infiel. Deixa eu te perguntar. O infiel vai para o céu? Não, né? O infiel não vai para o céu. Então, se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Ou seja, o dar o dízimo está substituindo a cruz de Cristo. O sábado está substituindo a cruz de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos mantermos santos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para nos encontrarmos com Deus. Se a sua santificação está condicionada ao guardar um sábado, a dar um dízimo ou qualquer uma outra coisa que não seja a purificação dos seus atos, que não seja a purificação da sua mente, através dos mandamentos de Jesus, então isto é seita. Tudo que substitua o sacrifício de Cristo para a sua salvação é seita. Tudo que te leve para um outro caminho que não seja Jesus, João capítulo 14, versículo 6, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for por Cristo, a salvação, isto é seita e ponto final. Podem falar o que quiserem, podem usar qualquer outro tipo de significado, mas literalmente é isto. Qualquer coisa que substitua o sacrifício de Cristo para a salvação, isto é seita. Agora, heresia. Uma heresia pode ser uma seita, como também pode ser uma distorção da palavra. Da mesma forma, porque assim, a palavra do Senhor, as palavras têm vários significados. E os significados, eles têm que ser colocados dentro do contexto. Como, por exemplo, isso aqui é uma manga, certo? Isso é uma manga de uma camisa. E se eu falar, olha, pega aquela camisa de manga curta, você vai entender que eu estou me referindo à manga de uma camisa. Que é a manga da camisa comprida, 3/4 ou pequena. Então, isto é manga. Mas nós sabemos também que existe uma fruta por nome de manga. E que, por sinal, é muito gostosa, né? Uma manga madurinha, rapaz, manga espada, manga carrotinha, mas nós estamos se referindo a uma fruta. Se eu chegar numa fazenda e falar, vai ali e pega uma manga, e lá tem vários pés de manga, você está entendendo que estou me referindo a uma fruta. A mesma coisa são as palavras. Como, por exemplo, a palavra apologética. Ela pode ser traduzida e colocada no contexto como defesa, como uma defesa de um ataque. Nós podemos também utilizar essa mesma palavra grega, apologética, como explicação, explicar a respeito da nossa fé. Nós podemos também, dependendo do contexto,
nós responder uma pergunta. Alguém pergunta para nós, existe o batismo do Espírito Santo? E eu dizer, sim, existe o batismo do Espírito Santo. E então eu venho agora com a explicação. Lá em Atos capítulo 2, fala que os irmãos foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas. Então existe também o dom de língua, existe o dom de interpretação, de profecia. 1 Coríntios capítulo 14 fala dos dons espirituais e da ordenança nos cultos. 1 Coríntios capítulo 12 fala, isso é uma explicação. Então devemos usar a palavra conforme o seu contexto. Se sair do contexto original, vira uma heresia, que é uma doutrina disfarçada de verdade, mas que no fundo é uma mentira. Como, por exemplo, eu vi alguém falando que Paulo disse, dou graças a Deus porque eu não batizei ninguém, a não ser 2 famílias. E alguém fala, tá vendo? Que não é para batizar ninguém e tal, e que não sei o quê. E muita gente acredita que o batismo já não é para ser mais praticado. Só que Jesus disse, de por todo mundo, e fazer discípulos. Como é que faz? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu tenho ensinado. Foi exatamente o que Jesus ensinou. E o ensinamento de Jesus, ele permanece até a sua volta. Vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E aí tem gente agora pregando contra o batismo e usando o texto bíblico. Só que ele está usando uma interpretação errônea, uma interpretação vinda dele mesmo. E Pedro, ele diz que nós não podemos usar de particular interpretação nossa. A interpretação tem que ser 100% bíblica. Caso contrário, isso é uma heresia e leva as pessoas à perdição. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, capítulo 4, verso 16, ele fala, persevera nessa palavra, continue pregando, porque assim você salva você e salva também aqueles que estão te ouvindo. Então vamos aqui recapitular a nossa lição de hoje. Primeiro, nós aprendemos quais são as atribuições para uma pessoa ser um pastor, para ele tomar conta de um rebanho. O pastor não tem rebanho, o pastor não tem grupos, o pastor tem um rebanho. E o pastor tem que ser casado, ter os seus filhos crentes, não pode ser um novo convertido, não pode ser ganancioso, não pode ser avarento, tem que ser apto para ensinar e não pode ser dado ao vinho. Qual é a sua missão como pastor? A missão como pastor é ensinar a igreja e proteger as ovelhas das falsas doutrinas. Para isso ele precisa estar muito bem fundamentado. O que é apologética? Apologética é a defesa da palavra do Senhor, que deve ser colocado conforme o contexto, como falei antes, que pode ser defesa contra um ataque contra a nossa fé, que pode ser a explicação a respeito da nossa esperança de um dia nos encontrarmos com Deus, ou a resposta para tirar a dúvida de alguém. O que é seita? Seita é o ensinamento de tudo aquilo que substitui a salvação através do sacrifício de Cristo Jesus. Qualquer coisa que substitua o sacrifício de Cristo para a salvação, isto é uma seita. Cuidado, você pode estar em uma seita sem saber. E até mesmo aquela pessoa pode estar ensinando uma doutrina de seita também sem saber. E o que é heresia? Heresia é tudo aquilo que vai contra os princípios bíblicos. Como, por exemplo, a Bíblia diz que roubar é errado, é pecado. E alguém vai lá, não, mas se você roubar para ajudar alguém, não tem mal nenhum. Como uma coisa muito comum, a Bíblia fala que os mentirosos não vão para o céu. Mas eu acredito que você já ouviu alguém falar assim, não, mas uma mentirinha para salvar alguém não faz mal nenhum. Você provavelmente já deve ter ouvido isso. Eu já ouvi. Se você já ouviu, compartilha conosco aqui nos comentários. Muito bem, vou ficando por aqui. Se você gostou deste conteúdo, por gentileza, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não é um vídeo tão curto, porque é um estudo da Bíblia Sagrada. Espero ter sanado as suas dúvidas e poder ter contribuído para o teu aprendizado. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus quiser.